Você poderia dizer que, de acordo com a maneira como você está vivendo a sua vida, pensariam em você e diriam: uma coisa eu sei acerca dele e dela. Eles escutam Deus. Iniciamos há 4 décadas o Ministério Em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: Andando na Graça de Deus, parte 3. Alguém poderia perguntar: por que Deus destruiria o mundo depois de tanto esforço para torná-lo tão bonito? No livro de Gênesis é impressionante a descrição que Deus faz da criação. Mas pense nisso. Pense no que se tornou o mundo 10 gerações depois, nos dias de Noé. 10 gerações se passaram desde a criação, desde Adão e Eva. E o que aconteceu em todas essas 10 gerações? Bem, olhe para trás, por exemplo, e penso: já passei um pouco mais de 2 e posso ver o que aconteceu nos Estados Unidos em 2 gerações. Se uma geração é de 40 anos, e é isso que nós consideramos, veja o que aconteceu neste país. É inacreditável. Ninguém imaginaria que estaríamos onde estamos hoje, depois de 80 anos. E depois, claro, volte para longe, para mais longe do que isso. Vamos para o ano de 1620. Isso seria comparado onde Noé estava com a criação, ou por volta de 1600. Pense em todas as mudanças ocorridas, todos os avanços que fizemos, mas pense também em todas as coisas que aconteceram e que não foram boas. Portanto, olhe para 2 gerações atrás e olhe para hoje. São apenas 80 anos, mas voltemos 400 anos. E assim dizemos: bem, por que Deus destruiria uma terra tão bela? Porque o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Bem, você vê televisão, ouve o rádio e escuta as notícias. Isso não soa muito parecido com os dias de Noé? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus estava com o coração partido. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Isso muito desanimador, muito frustrante. Deus disse: eu criei tudo isso, agora me desculpe. Eu lhe pergunto: você já esteve orando acerca de algo em favor de alguém e se sentiu como se Deus lhe dissesse: lamento que você tenha feito aquilo, lamento que você tenha feito isso, porque Deus não gosta de castigar ninguém. Apesar de todo o mal acontecendo, os próximos versículos dizem: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Justo, íntegro, e andava com Deus. Isso significa que ele nunca pecou? Não. Há 2 palavras hebraicas para pecado, e uma delas indica que uma pessoa peca ocasionalmente. A outra indica que a pessoa é apenas uma pecadora, vive naturalmente esse tipo de vida. E assim a Escritura diz: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Então, uma família e um homem em toda a terra. Pense nisso por um momento. Suponha que você e sua família fossem a única família em São Paulo e que Deus lhe dissesse: vou destruir toda esta cidade
Todos. Você e sua família seriam os únicos a restarem. O que você acha? Você pensaria primeiro em sua família e em seus amigos, e você questionaria por que Deus faria uma coisa dessas? Bem, a razão pela qual Deus fez o que fez, a Escritura diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Foi tão ruim assim que o mundo ficou. Agora, pensemos nisso por um momento. Suponha que nós, neste país e ao redor do mundo, intencionalmente e de coração, continuemos a nos mover na direção em que nos movemos, para longe de Deus, buscando prazer a qualquer custo, maltratando uns aos outros, matando uns aos outros, praticando todos os tipos de atrocidades. Vamos supor que continuamos fazendo isso por algumas gerações. Aonde iremos parar? Não podemos sequer imaginar, mas isso foi o que estava acontecendo nos dias em que a Bíblia diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isto é, ele olhou para Noé e viu um homem que era absolutamente diferente. E Deus estendeu a mão e falou ao coração dele, dando-lhe uma ordem que ele naturalmente cumpriu. Se Deus estivesse procurando pessoas justas hoje, você se acharia nessa categoria? Você poderia dizer que está vivendo uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida justa? Ou você seria apanhado com a multidão que Noé confrontava, sendo ele um homem inocente? Os dias em que ele viveu estavam cheios de pecado e maldade, ao ponto de Deus lamentar: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, arrependo-me de havê-los feito. Quando penso em Noé e penso em quanto tempo ele viveu, penso em Deus dizendo: não aguento mais isso. Mas ele encontrou um homem. Esse homem tinha 3 características que todos nós deveríamos ter. Que características são essas? Ouvir, confiar e obedecer. Noé ouviu Deus. Noé confiou em Deus. E Noé lhe obedeceu. Se eu escuto, sei o que fazer. Se eu confio nele, sei que vai dar certo. E se eu lhe obedeço, serei abençoado. Se eu não o escuto, não vou confiar nele, nem vou obedecer-lhe. Então, o que isso lhe diz sobre as pessoas ao nosso redor hoje? Eles não estão ouvindo a Deus, eles estão ouvindo todo tipo de coisas, mas não a Deus. Algumas pessoas dizem: eu não acredito na Bíblia. Bem, se você olhar ao seu redor e ler a palavra de Deus, você começará a acreditar nela, porque Deus já imaginou para nós o que é o mal, a iniquidade e o pecado e o tipo de efeito que isso tem. E então Deus disse: há uma família que eu vou salvar. E é Noé e sua família. Então, quero que pensemos nisso por um momento. A Escritura diz que Noé andou com Deus e ouviu a Deus. Portanto, Deus salvou a civilização através de uma família, ou seja, família de Noé. Não porque ele era perfeito, mas porque ele ouviu a Deus, confiou em Deus e obedeceu a Deus. Penso em como Noé deve ter sido confrontado, vivendo numa época em que a sociedade ao seu redor era perversa, vil, desobediente e imprudente. E Deus disse a ele: Noé, vou destruir toda a terra, mas vou salvar você e sua família. Você não acha que Noé teria dito: mas por que eu? E Deus lhe disse: porque vejo em você o que estou procurando e vou salvá-lo de tudo isso. Eu lhe pergunto, você poderia dizer e poderia ser dito de você que, de acordo com a maneira como você está vivendo a sua vida, seja no seio da sua família ou com as pessoas com quem você trabalha ou se diverte, pensariam em você e diriam: uma coisa eu sei acerca dele e dela, eles escutam Deus. Quem você conhece e que diria a seu respeito? Ele ouve a Deus, ou ela ouve a Deus. Quem, entre seus amigos ou conhecidos, diria de você: ele ouve a Deus porque fala de coração?
e acho que ouve a Deus. O que diriam acerca de você por causa de quem você ouve, em quem você confia e a quem você obedece? É através dessas 3 simples características que as pessoas o conhecem. Você é conhecido pela família que tem, pelas pessoas com quem trabalha ou se diverte, pelos amigos que tem. Quando as pessoas pensam em você, pensam em termos de qualidades divinas ou de como vive o resto do mundo. Ela se veste bem. Ele dirige bem, eles vivem bem e assim por diante. Ou eles pensam em você em termos de alguém que ouve a Deus, confia em Deus e obedece a Deus? Poderiam dizer isso de você, ou você quer que as pessoas digam quão bem você se veste e quão bom se parece, onde mora e que carro dirige? Você acabou de ter uma aula acerca da sua vida. Prefiro ser uma pessoa santa do que uma pessoa de classe, porque a aula não significa nada no âmbito espiritual. Ela se encaixa nas características do mundo. Mas poderia dizer de você, sei que ele ouve a Deus. Ele confia em Deus porque observei como ele reagiu em situações e circunstâncias difíceis e sei que obedece a Deus. Não é interessante que, às vezes, aqueles que são supostamente nossos melhores amigos, quando estão vivendo em pecado, não gostam da nossa presença? E eles não sabem por quê. Mas vou lhe dizer por quê. Quando aquelas 3 características estão em você, observe isto, as pessoas que estão vivendo em pecado e desobediência a Deus não se sentem tão felizes ao seu redor, ou trabalhando com você, ou sendo chamadas de seus amigos. Porque você está andando em nível diferente. Eles andam na escuridão e você na luz. O problema que Noé teve foi que ele estava andando na luz, obedecendo ao Deus vivo, e de repente Deus disse, aqui está o que eu quero que você faça. Então quero que pensemos apenas por um momento no que aconteceu no coração, na mente e na vida de Noé quando Deus lhe deu a difícil tarefa. Já conversamos acerca de toda a questão de construir a arca e todas as coisas envolvidas nisso. Penso no que ele teve de enfrentar pessoalmente, sabendo que Deus disse a ele de destruir tudo o que ele via e de salvar a ele e sua família, porque ele ouviu a Deus, confiou nele e lhe obedeceu. Mas todo o mundo se foi. Imagino o que eles pensavam acerca de Noé, porque ele era totalmente diferente de todo o resto deles. Pense nisso por um momento, no que o povo estava pensando, e pense no conflito mental de Noé. E ainda assim Deus lhe disse, aqui está o que vou fazer. E Noé sabia que era verdade. Ele teve de viver naquele tipo de sociedade por um longo período de tempo. Levou um tempo para construir a arca, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 3 andares de altura e assim por diante. Não sei quanto tempo eles levaram. Ele teve que viver com isso em seu coração, em sua mente, em sua emoção. Todos eles serão destruídos e somente eu e minha família sobreviveremos. Não havia nenhuma dúvida em sua mente sobre isso, porque ele aprendeu a ouvir a Deus e a confiar nele e obedecer a ele. Portanto, não era uma questão de talvez acontecer. Talvez Deus mude de ideia. Era uma questão resolvida. Assim, você e eu vivemos numa época em que vemos a maldade aumentando e pensamos, sim, mas este país é a República Federativa do Brasil ou os Estados Unidos da América. Sim, nos esquecemos de que a única segurança que você e eu temos é nosso relacionamento pessoal com Deus. Essa é a única coisa que temos. E então penso, por exemplo, em pegar todos aqueles animais. Não sei como Deus fez isso. Alguém perguntaria, como isso poderia ter acontecido? Eu não tenho uma resposta, mas de alguma forma Deus, durante um período de tempo, colocou todos os animais lá dentro e a arca estava finalmente terminada. Vai começar a chover e não vai parar por 40 dias e 40 noites.
Agora, quando temos um temporal por cerca de 3 dias, temos um problema. E a Bíblia diz que a água não só desceu, como também subiu. Noé foi guardado pela graça de Deus, porque ele ouviu a Deus, porque ele confiou em Deus, porque ele obedeceu a Deus. Ouça com atenção. Essas 3 coisas podem salvá-lo de mágoas, problemas, provações e dificuldades que ceifam a sua vida. Escute Deus. Confie nele e obedeça a ele. Faça o que ele diz. Não foi suficiente para Noé ouvir a Deus ou confiar nele. Ele precisou obedecer a ele. E assim, lá estava ele. Você pode imaginar o que eles devem ter sentido quando ouviram os gritos e os chamados de seus amigos? Chovia e continuava a chover, e então, de repente, aquele barco grande e velho se moveu. Só um pouquinho, porque agora havia água suficiente para movê-lo. 40 dias e 40 noites. Não era um chuvisco, mas chovia torrencialmente, que descia de cima e subia de debaixo da terra. Até que, finalmente, não houve som algum. O único som que havia estava no interior daquele barco. Os dias se passaram, as semanas se passaram, os meses se passaram, e finalmente, depois que Deus realizou o que pretendia realizar, a arca pousou. Deus disse a Noé que enviasse um pássaro para ver o que estava acontecendo. O pássaro voltou. Finalmente, ele enviou outro pássaro, e este voltou com uma folha no bico. Deus disse: agora vocês podem sair. E uma das primeiras coisas que Noé fez foi construir um altar. Então a Escritura diz que Deus lhe disse: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Isto é, nunca mais acontecerá outro desastre dessa maneira. Mas Deus não disse que não faria isso por meio do fogo. Quando você chega ao Novo Testamento, essa é a opinião de Deus. Então, quando penso nisso, penso no que Deus disse. Ele disse: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Ele não mencionou fogo. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Então, Deus mostrou-lhe o arco-íris, a fim de lembrá-los para sempre. Ele mostrou-lhes um arco-íris. Quando penso no arco-íris, não sei o que você acha disso. Eu penso nele de 2 maneiras, na sua beleza e no seu significado, porque Deus disse: por este sinal você saberá que eu nunca enviarei outro dilúvio. Você ouve a Deus? Você confia nele? Você obedece a ele? A vida já não é como era antes. Mas, por outro lado, ou eu obedeço a Deus ou não o obedeço. Seja o que for que você esteja fazendo, quem quer que você seja, onde quer que esteja, Deus exige que lhe obedeçamos. Você deve confiar nele. E Deus ofereceu salvação a todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Se você está disposto a confessar e se arrepender de seus pecados, você será salvo. Você diz: tenho muito tempo. Não, você não tem. Você não sabe quanto tempo tem. Você não tem tanto tempo quanto pensa. A questão é essa: você não acha que chegou a hora de ser honesto com Deus acerca do fato de que seu estilo de vida é de pecado, desobediência e rebelião contra ele? Pode ser rebelião sofisticada ou apenas uma rebelião maligna.
Mas você virou as costas para Deus. Você acha que não precisa de Deus nem da igreja. Você não está interessado em nada que seja espiritual. Você acha que vai passar pelo julgamento de Deus. Não há como escapar do julgamento de Deus. E não há nada que o impeça de se alegrar quando você tem Cristo em sua vida. Você não precisa ter medo. Deus colocou o arco-íris no céu para lembrar não apenas a Noé e sua família, mas a todos nós. Tudo que Deus promete é o que Ele fará. Já ocorreu outra inundação assim desde então? Não, porque Deus disse que isto não aconteceria. Quero que você pense nisso. Você professou ser o Filho de Deus seguindo Jesus Cristo. Tendo professado isso, todo mundo que conhece você, todos com quem você trabalha e convive, tem o direito legítimo de esperar que você seja diferente. Não é ser perfeito, mas diferente. Mas não apenas diferente, mas espiritual, porque você professou ser um cristão, um seguidor de Jesus. O mundo tem o direito de esperar que sejamos diferentes. Veja isto. Se as pessoas de Deus tivessem o hábito de ouvir, confiar e obedecer, eu lhe diria o que aconteceria. As igrejas estariam cheias de pessoas porque eles veriam a diferença. Veriam que há algo dentro de nós que é diferente. E, portanto, eles querem o que temos ou querem ser como nós somos. Deus deu a Noé uma promessa incrível. Colocou o arco-íris no céu para dizer, você pode contar com isso. Ele nos deu algo melhor do que o arco-íris. E, de acordo com isso, posso confiar nele na vida e na morte. Posso confiar nele todos os dias. Eu não tenho que ficar desapontado com Deus. Talvez desapontado comigo mesmo, não com Deus. Eu sei que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso significa que não importa o que aconteça, irei para o céu quando morrer. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar meu relacionamento com Deus. Penso em quantas pessoas possuem um livro como este. Este livro é a Bíblia. Quantas pessoas a possuem e nunca a abrem, a fim de descobrirem o que Deus está pensando, o que Deus quer lhes dizer. Nunca me aconteceu de abrir a palavra de Deus e Ele não me dizer nada. Pode ter sido algo que eu não queria ouvir, ou algo que eu queria ouvir, ou algo que eu estava entusiasmado em ouvir. Escute com atenção. Deus quer falar com você porque Ele o ama. A prova desse amor é a cruz. Deus demonstrou seu amor por nós, não apenas com um arco-íris, mas na cruz, apenas cerca de 2000 anos atrás, para dizer, eu amo você. Eu vou salvar você. Eu o levarei para casa a fim de que passe a eternidade comigo. Dê-me uma desculpa aceitável para não ouvi-lo, confiar nele. O que você ensina a seus filhos é a mesma coisa. E quanto a Deus, você aprendeu a confiar nele? Você aprendeu a obedecer a ele? Não, até que você aprenda, antes de tudo, a ter tempo para ouvi-lo. Você o escuta, esperando que ele lhe fale e confia nele? Eu lhe direi como sabemos se você confia ou não nele. Se você obedece ou não a ele. Isso indica se você confia ou não nele. Alguém diz, eu confio em Deus. Não há nenhuma dúvida em minha mente. Mas por que você vive do jeito que vive? Quando penso em algumas passagens da Escritura tão descritiva, tão imaginável, tão verdadeira, tão característica de como Deus trabalha e de como Ele deseja nos abençoar, é impossível confiar nele e não viver da maneira que o agrade.
Logo no início da Bíblia temos a história de Noé e 3 claras lições de Deus. Quero que você me escute, quero que você confie em mim e quero que você me obedeça. É isso pedir demais? Quero que você pergunte a si mesmo: está o meu estilo de vida de acordo com o padrão de Deus? Se não está, por quê? Amém. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo fale a cada pessoa aqui que nunca confiou em Jesus como Salvador. Pessoas que ouviram falar dele, pensaram nele, acreditaram nele, mas nunca confiaram nele como Salvador delas. Que hoje elas tomem a decisão de pedir o teu perdão e entregar a vida a ti. Senhor, antes de tudo, queremos ser capazes de responder afirmativamente ao teu apelo. Estou eu ouvindo? Sim. Estou eu confiando? Sim. Estou obedecendo a ti? Sim. Imprima em nosso coração que não há outra resposta correta, mas apenas o sim. Oro para que esta simples mensagem encharque cada coração, porque é uma mensagem para cada dia da nossa vida. Precisamos diariamente ouvir a Ti, porque estás falando conosco diariamente. Nós abençoamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. A vida pode estar cansada. Alguns de nós estão perdendo a esperança. Alguns de nós estão sobrecarregados. E às vezes parece que nossa fé está afundando. Não importa onde estamos, quem somos, ou o que estamos vivenciando, Jesus é sempre a nossa perfeita esperança. Apresentando Jesus, nossa perfeita esperança, um novo devocional do Dr. Charles Stanley. We all need an opportunity just to really get our words out of our heads and on paper. Because we live in such a fast-paced text generation, journaling reminds me to just kind of slow down and relax. I remember because it was a hard year, and I almost felt like I was extremely lost. I started writing, and the more that I wrote, the lighter I felt. God became my best friend and like the best pen pal. I journal about everything. I don't believe that there's any topic that is not covered in my journal. And it was an outlet that let me love God without boundaries. It's so pretty. I love this journal. And I noticed in the back, there's like a spot for like prayers and how God's answered them. It's gonna open up a whole new avenue to the Word that maybe I've never experienced. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.